Muito bem, meus amigos, começando aqui mais um dia do nosso trabalho, o Livro dos Espíritos é o nosso estudo de hoje. Livro segundo, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós encerramos no nosso último encontro o estudo sobre possessos, né? Sobre os convulsionários. E nós vamos iniciar agora o capítulo número 5, né? Como eu falei para vocês, tanto a parte dos possessos como dos convulsionários são temas assim, muito mais técnicos, né, do que aquilo que trata do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, nós saindo desses dois temas, possessos e convulsionários, nós retomamos agora sobre a parte da nossa relação com o mundo espiritual. Então, o item número 5, afeição dos espíritos por certas pessoas, e temos também aqui o item número 6, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né, a partir da questão 484. Então, esse é um tema sempre bastante relevante para nós, porque é relevante, embora ele seja sempre bastante explorado nos livros que nós vamos utilizando, né, para os nossos estudos, livros de leitura fora de grupos de estudos, né? Então, vemos, por exemplo, nas obras de André Luiz, nós vemos nas obras de Dona Ivone, de um modo geral, né? E outros autores também, nós vemos ali sempre, porque mostra essa dinâmica do mundo espiritual, as relações, a preocupação dos espíritos que desencarnam e deixam seus entes queridos e procuram sempre auxiliá-los, né? Temos aqueles também que são os problemáticos, mas de um modo geral nós vemos muito isso, não apenas a informação em si de que há essa afeição, mas nós vemos também ali um contexto em que essa afeição é demonstrada, né? Então, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos falando sobre essa afeição, ele tinha ali uma grande importância no esclarecimento das pessoas, porque nós lembramos sempre, é fundamental nós entendermos que os assuntos que vão sendo apresentados por Kardec, eles têm ali um peso maior ou menor dependendo da geração. No nosso caso, por exemplo, falando sobre as afeições e esses estudos que nós vamos fazendo, então, como eu falei para vocês, nós já temos essa contextualização em diversas obras que vão contando essas histórias. Mães, filhos, companheiros, avós, espíritos que tiveram relações em existências anteriores, todos eles preocupados, acompanhando, inspirando, conduzindo, auxiliando como um todo, né? Então, nós vemos isso com muita simplicidade. Agora, quando nós falamos de gerações anteriores, né, que tiveram contato pela primeira vez com a doutrina espírita e tinham, como por exemplo, aqui no caso do Brasil e também na França, né, em que nós tínhamos ali uma predominância das religiões católicas e também religiões evangélicas, a relação com o mundo espiritual é muito diferente daquela que nós conhecemos na doutrina espírita. É aquela relação distante, em que os espíritos, em que os nossos afetos não ficam próximos a nós, eles seguem seus caminhos em direção a céu, inferno, purgatório. Deus não permite qualquer tipo de manifestação, de comunicação. Então, havia uma grande necessidade de quebrar essa ideia dogmática para falar sobre o que existe de fato no mundo espiritual e o modo como essa dimensão interage conosco na sua simplicidade, no interesse que os espíritos têm. Eu me recordo, né, já comentei com vocês, de um atendimento que nós fizemos no atendimento fraterno de uma jovem que era evangélica, e ela então escreveu para o nosso trabalho, e essa é uma facilidade, né, que o nosso atendimento fraterno, assim como também o nosso serviço de perguntas e respostas acaba oferecendo, que as pessoas tenham um acesso muito fácil ao nosso grupo para tirar dúvidas, para apresentar questões ali que muitas vezes trazem angústias, né? Então nós temos ali o nosso grupo que responde com uma preparação técnica bastante considerável, um trabalho feito coletivamente e que também privilegia o anonimato das pessoas, né? Elas ficam ali reservadas, elas ficam ali nos seus mundos, né, sem se exporem a nada. Então essa jovem evangélica nos escreveu dizendo o seguinte, que o pastor da igreja que ela frequentava,
informou, passou para eles a ideia de que quando você vai para o mundo espiritual, você esquece tudo aquilo que você viveu no mundo físico. E aí, então você vai em direção ali ao destino, né, que é traçado nos textos bíblicos ou interpretado, né, de acordo com a escola que você frequenta. Então, bom dia, Gilda. Então você vai para o mundo espiritual e você esquece de tudo. Então essa jovem nos escreveu exatamente com essa preocupação, quer dizer então que quando eu morrer, quando eu for para o mundo espiritual, eu não vou mais lembrar da minha família, eu não vou lembrar das minhas coisas, eu não vou mais ter contato com as pessoas que eu amo e que me amam. Então uma pergunta muito simples, mas que é muito real, porque as pessoas têm essa ideia de que ao você chegar no mundo espiritual, você é apenas você com Deus. Não importa mais quem que viveu do seu lado, com quem você conviveu, com quem você teve ali as suas amizades, os seus afetos. O que importa é você em direção ao mundo espiritual. Bom dia, Ligeiro. Então a gente percebe que para aqueles que têm contato pela primeira vez com a doutrina espírita, começa a ter essas informações e começa ali a alimentar uma esperança muito diferente, uma esperança muito mais calorosa, porque mostra a relação que elas têm com seus familiares, com seus amigos, sabendo que serão esperados por eles, sabendo que terá uma convivência com eles no mundo espiritual, continuará ainda junto deles, mesmo estando no mundo espiritual, ou eles estando no mundo espiritual. Trata também da questão de perda de entes queridos, quer dizer, um ente seu, ele acabou desencarnando, foi para o mundo espiritual, e como é que fica a sua relação com ele? Você nunca mais vai vê-lo? Você só vai vê-lo quando você chegar no mundo espiritual, se isso for possível. E aí então fala sobre essa afeição que os espíritos nutrem por nós, mostrando exatamente que a relação com o mundo espiritual é uma relação cotidiana, uma relação atual. Não é algo que vai acontecer no futuro, é algo que acontece no nosso cotidiano. Basta apenas que exista uma relação afetiva entre as pessoas. Isso já é o suficiente para estabelecer qualquer tipo de contato, qualquer tipo de relação entre os espíritos. Por isso, então, para aqueles que têm esse primeiro contato, essas informações quebram realmente muitas barreiras desse entendimento sobre a vida no mundo espiritual. Para nós somos estudantes da doutrina espírita e estudamos diversas obras, nós vemos isso o tempo todo. E isso mostra para nós, assim, nas situações mais simples do dia a dia, na relação entre as pessoas. Nós vimos mesmo nas obras aqui, no livro Missionários da Luz, que nós estamos estudando, ou melhor, no livro Os Mensageiros, que nós vimos, aquela senhora que era a proprietária ali de uma residência, tinha ali um pequeno grupo espírita, e ela então em desdobramento tinha contato com o marido que dava o suporte para ela nos trabalhos que ela fazia, além de outros tantos espíritos que estavam sempre ali junto delas, ajudando, juntos dela, ajudando, dando ali direcionamento, auxiliando na estrutura do trabalho que ela fazia. Enfim, nós encontramos ali vários e vários exemplos desse tipo de relação. O Brás colocou lá em cima primeiro, né, Brás? O espírito está até deixando de ser fantasma agora. É uma mudança interessante, apesar de que a gente está brigando muito, né, Brás, com o cinema, com a ficção. Porque o que eles mais gostam de mostrar é espírito satânico, é espírito endemoniado. Eles não apenas continuam sendo fantasmas, mas assombrações da pior espécie, né? O filme que atualmente se encontra aí, eu quero assistir esse filme para ver qual é exatamente a dele, né? É o filme A Freira, que mostra aquela freirinha no convento, mas é um convento sombrio, e de repente aparece o fantasma de uma freira lá, com aquela cara pavorosa, né? Aí você vai assistir outro filme, mostra demônios e isso e aquilo. Então, quer dizer, a gente está tentando trazer esse esclarecimento, mostrando que os espíritos são ainda os humanos que eles eram, mas a ficção procura sempre instigar nas pessoas aquela sensação de medo que todo mundo adora sentir. É uma briga desigual, né? Porque você falar para alguém que o outro continua vivo e você ir ao cinema e encontrar toda aquela produção mostrando o contrário, é uma luta ali desigual, mas nós somos perseverantes, nós vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, mudar essa ideia, né? O Brás colocou lá em Uberaba, quando alguém recebia uma carta de alguém, dizem que a reação era engraçada, né? E de fato era, né? Porque as pessoas ficavam surpresas, principalmente quando o espírito tinha ali aquela espontaneidade toda
para falar sobre a sua vida, para lembrar de fatos, lembrar de histórias que eles viveram, né? Então as pessoas ficavam espantadas, ficavam emocionadas, achavam engraçado ao mesmo tempo, porque elas viram assim que aquela pessoa com quem ela conversava, né, na maioria das vezes era uma carta assim um pouco mais formal, né? Então, embora as informações fossem informações verdadeiras, muitos espíritos que estavam ali acabavam escrevendo sendo auxiliado por outros mentores, por outros trabalhadores. Por isso a carta saiu um pouco mais assim formal. Mas para aqueles espíritos já mais adaptados, né, ou com um equilíbrio maior, falavam com muita espontaneidade, inclusive ali tratando de uma forma muito natural, como se estivessem encarnados. E esse realmente era para aqueles que não estavam acostumados com essa relação com o mundo espiritual, de fato despertava ali uma grande surpresa para elas, né? O Ligeiro colocou, né, contato com os espíritos são naturais para mim, né, isso é rotina, né? Os homens são mortos em relação à espiritualidade. Pois é, são aquelas consciências adormecidas, né, Ligeiro? Porque ao chegarmos no mundo espiritual, e esse é um fato, a nossa consciência ela fica muito restrita, muito fechada para aquele momento que nós estamos vivendo. A nossa memória com relação às nossas existências anteriores, ela fica muito ali, fica numa condição opaca, vamos dizer assim. Enquanto os espíritos têm toda a lucidez, toda a clareza, os espíritos, obviamente, adaptados ao mundo espiritual. Então é uma situação inversa. Então, para nós que reencarnamos, nós perdemos muita coisa daquilo que nós temos do nosso conhecimento, das nossas potencialidades. Aí quando nós retornamos ao mundo espiritual, que para os encarnados, coitado do espírito que foi embora, os espíritos dizem, graças a Deus que agora eu estou do lado de cá. Então é uma situação inversa que a gente acaba percebendo. Então nós aqui no mundo espiritual perdemos muito, e os espíritos recuperam tudo aquilo que eles têm, quando estão desencarnados, né? Então por isso, nós temos essa nova interpretação que a doutrina espírita traz para nós. Nós vamos aqui, então, apenas a título de embasamento teórico, porque, mais uma vez, nós já temos, né, muitas experiências e muitos estudos sobre tantos e tantos casos dessa relação afetiva entre os espíritos e os encarnados, mas aqui nós vamos, então, trazer essa base teórica que é importante para que a gente, embora tenha esse entendimento dessa relação, não se alimente fantasias a respeito disso. É importante a gente saber exatamente qual é o grau dessa relação, qual é o limite dessa relação, o que nós podemos fazer pelos espíritos, o que os espíritos podem fazer por nós, sem cairmos nas fantasias. Então vamos lá. Questão 484 é a nossa primeira questão aqui desse item, afeição dos espíritos por certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? A resposta, bom dia, Alcimar. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. Então essa afeição que nós falamos não necessariamente se torna uma relação saudável. Muitas vezes é uma relação negativa. Porque se o espírito se afeiçoa a você pelo fato de você apresentar para ele, de você oferecer tendências inferiores, ele vai, na verdade, alimentar essas tendências inferiores. E isso vai ser prejudicial tanto para um como para outro. Embora naquele momento seja uma relação prazerosa para ambos. Nós pegamos, por exemplo, alguém que alimenta algum tipo de vício, algum tipo de tendência, para ele isso é agradável. Basta perguntar para alguém que tem, por exemplo, o vício do tabagismo, ou o vício do alcoolismo, ou qualquer tipo de comportamento, se ele se sente mal fazendo aquilo. Salvo quando aquilo se transforma numa doença e que afeta fisicamente, aí ele vai dizer, nossa, como eu estou arrependido de ter vivido aquilo. Mas naquele momento aquilo é muito saudável para ele. As pessoas que vão, por exemplo, nas baladas no fim de semana, curtir os ambientes, curtir as substâncias, as sensações, ali os espíritos estão também alimentando aquilo e curtindo todo mundo, cada um desses elementos, né, cada um desses itens. Então, existe uma relação afetiva entre eles. E, claro, nós falamos daquele momento das influências, mas existem ali relações que são mais extensas.
que são mais profundas, que são inclusive sustentadas por essas tendências inferiores. Mas no caso que nós colocamos aqui, a gente sempre tem que lembrar desse aspecto positivo das relações. Os bons espíritos se simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Então basta que o espírito comece a demonstrar, o encarnado comece a demonstrar ali o desejo de se melhorar, o desejo de mudar alguma coisa negativa que ele tem, ele recebe por parte dos espíritos inspiração para fortalecer nele cada vez mais essa vontade de se melhorar. E se ele já apresenta ali uma condição melhor, ele vai ser então mais inspirado ainda para continuar progredindo, continuar evoluindo. Andréa colocou, sempre depende de nós, dos nossos pensamentos e atitudes. A gente tem que lembrar sempre, Andréa, que quando a gente fala sobre essa relação entre os espíritos e os encarnados, nós estamos falando de espíritos. Então basta nós trazermos aqui, né, olharmos aqui entre nós encarnados, a forma como nós nos relacionamos. Encontrarmos alguém que apresenta, por exemplo, uma personalidade, valores mais desenvolvidos, e essa pessoa se afeiçoa por nós, basta a gente olhar, por exemplo, entre professores e alunos. Aquele professor que vê o aluno dedicado, que vê o aluno ali que se esforça, que mesmo que muitas vezes ele tropece, mas ele tem ali os seus momentos de vacilo, né? Mas ele tem ali sempre aquele esforço contínuo, o professor dá uma atenção especial a ele. Falamos naturalmente dos alunos que são sinceros e dos professores que são dedicados. E isso acontece dentro de uma empresa, isso acontece dentro de uma família, numa relação social, né? Então, a mesma forma que nós nos relacionamos aqui no mundo físico, existe também esse tipo de relação com o mundo espiritual. A diferença é que os espíritos estão numa dimensão diferente. Tem uma percepção diferente, mas os sentimentos que nos unem e o interesse que nós temos uns pelos outros é o mesmo que existe entre todos nós. Perguntei porque acho muito complicado, entende, nos casos de fascinação e possessão. Então, nesse caso, nós falamos ali dessa afeição que os espíritos têm. A afeição ela é muito diferente dos casos de obsessão, né? Porque tanto no caso de fascinação, que é um tipo de obsessão, e a possessão, que ela, sendo vista no seu aspecto negativo, também pode ser vista como uma obsessão. Lembra que quando nós falamos sobre obsessão, não é necessariamente sobre o mecanismo da influência. Nós falamos sobre o interesse que o espírito tem por outra pessoa. Por isso, então, um processo obsessivo, ele pode se dar através de uma influência ou ele pode se dar através de uma possessão. Porque é um processo obsessivo. O espírito está obcecado em atingir aquela pessoa de alguma forma. Ele está obcecado em prejudicá-la de alguma forma. Então, a obsessão ela tem que ser entendida como a intenção que o espírito tem. O mecanismo que o espírito vai utilizar para afetar aquela outra pessoa, ele vai utilizar aquilo que tiver à disposição dele. Quanto pior, melhor. Então, tanto no caso de fascinação como possessão, não é o espírito que sente uma certa afeição por uma pessoa. Na verdade, é o espírito que tem uma antipatia muito grande por alguém. Então aí nós já saímos um pouquinho do caso das afeições. Agora, quando nós falamos em afeição, é o interesse. Você está vendo alguém ali, você tem, por exemplo, um indivíduo, um espírito que tem ali uma tendência à agressividade, tem uma tendência à confusão, e ele vê um indivíduo que é encarnado que gosta de participar dessa bagunça. Então eu vou dar uma forcinha para ele. E aí então cria-se uma afinidade de interesses entre eles, e aí então nós podemos caracterizar exatamente nesse tipo de afeição. Agora, nós não podemos confundir isso com obsessão, porque a obsessão é o interesse que o espírito tem em prejudicar. Ou muitas vezes acontece que também é classificado como obsessão, mas aí a gente acaba confundindo um pouco. É o caso, por exemplo, de influências espirituais que acontecem de pessoas, né, que desencarnam e que se aproximam. Por exemplo, um indivíduo desencarnou. Cheguei até a comentar sobre isso com vocês a respeito de uma prima. O espírito desencarna. E aí então, nessa desencarnação, ele quer ficar próximo da família. E a sua presença está fazendo mal porque ele se encontra desequilibrado. Então, muita gente diz assim, mas isso é o pai do fulano que desencarnou está obsediando o filho. Nesse caso, nós não podemos colocar como obsessão. Na verdade, o espírito tem um apego, o espírito tem ali uma afeição, ele tem um interesse em ficar próximo sem a intenção de prejudicar.
mas infelizmente a sua presença acaba prejudicando. Agora, se o espírito desencarnou, não, porque meu filho é meu inimigo mortal, eu vou acabar com ele, já se transformou em obsessão, porque o interesse dele é em prejudicar. Então temos que classificar muito bem essas ideias para perceber quando é uma afeição, quando existe uma influência e quando há de fato um processo obsessivo. O Arnaldo colocou, né, espíritos como Joseph Gleber e Hermance Dufault afirmam que quem estiver estudando suas obras com sinceridade, por ali estarão, né? E basta lembrar Jesus, né? Onde dois ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei, né? Então estará não apenas em pensamento, mas também através dos seus emissários. Então é bacana, né? E nós temos inclusive, né, Arnaldo, a relação que nós temos com as instituições e os espíritos. Muitas vezes nós colocamos um nome de um espírito como sendo ali o mentor do trabalho, e nós elegemos, não, eu quero colocar, por exemplo, o espírito Chico Xavier como sendo ali o mentor do nosso trabalho. Naturalmente, pela forma como nós vamos desenvolvendo o trabalho, pelas intenções que nós temos, nós atraímos então não apenas o próprio Chico, dentro da sua disponibilidade, mas todos os espíritos que trabalham com a mesma afinidade, ou dentro da mesma afinidade. Então nós criamos essa afinidade, por isso que é interessante. Centro Espírita Joana de Ângeles, e nós fazemos o trabalho de caridade, de esclarecimento, trabalhamos com crianças e tudo mais. Não é natural que esse espírito se sinta atraído pelo nosso pensamento afetivo que é desenvolvido a partir desse trabalho? Então olha só quantas formas que acontecem. Isso não apenas, lembremos sempre, quando nós falamos em mundo espiritual e mundo físico, nós não falamos de religiões. Nós falamos de indivíduos, então não importa uma igreja, por exemplo, que tem ali um santo, tem o nome de santo, e ele faz aquele trabalho sincero, aquele trabalho edificante em nome desse santo, é muito natural, não apenas o próprio espírito que foi canonizado, que recebeu esse título, mas todos aqueles que trabalham dentro dessa mesma linha, se aproximem, influenciem todos os que estão próximos, e negativamente, como nós conversamos ontem sobre isso, ao falarmos lá do livro Missionários da Luz, a respeito das guerras, a respeito dos conflitos que são gerados, grupos políticos, né? Imagina aquele grupo político voltado para a corrupção, voltado para a ditadura, voltado para terrorismo, e aí então os espíritos afetos àquelas ideias vão se aproximar e fazer com que aquilo se torne cada vez mais potente, tanto positivamente como negativamente. O Brás colocou, né, tenho para mim, ele está sempre na crosta da terra trabalhando. Olha, Brás, eu não tenho dúvidas a respeito disso, viu? Porque a gente vê do que ele conhece, o amor que ele tinha pelas pessoas que viviam aqui, que vivem aqui, pelo nosso país, pela doutrina que se desenvolveu a partir do seu trabalho, eu acho que é absolutamente natural que ele continue aqui. Eu não consigo me imaginar o Chico Xavier fora desse nosso ambiente terreno, assim como o próprio Dr. Bezerra de Menezes também, que tem uma dedicação especial pelo nosso planeta, conforme nós conhecemos da sua história, né? Então, o problema, né, da presença do Chico aqui, né, Brás, é com relação à nossa vaidade, porque o meu centro tem ali o médium que recebeu a mensagem do Chico Xavier, porque eu sou médium especial, então nós começamos a brigar. Aí um fala que tem a comunicação, o outro fala que não é, então ele simplesmente ali ignora deve, né, ignorar esses pormenores, né, e se preocupar muito mais com a causa, né? Então ele dá continuidade a essa causa. Aqui em Sobradinho, no Distrito Federal, tem um centro que diz que sempre ele vai lá. Era um casal muito amigo dele, não vejo por que não, né? Desde que seja ali um trabalho sério, um trabalho que exista, onde exista essa afinidade, eu acho absolutamente natural essa relação. André colocou, né, de tanto que falamos nele, né, e pedimos ajuda a ele, com certeza está perto de nós, né? Tanto ele como aqueles espíritos que trabalham com ele, né? Esse casal hospedava com ele, né? Então, tanto em Sobradinho, né, Brás, como aqui em São Paulo, como em Minas e outros lugares com quem ele tinha afetos, né? Então é natural, porque assim nós nos comportamos. Basta a gente lembrar, eu, por exemplo, se eu desencarno, eu vou ter os meus amigos, eu vou ter o grupo de trabalho, eu vou ter os locais que eu gostava. O que me impede de estar próximos a ele? Se eu tenho ali um desejo sincero de ajudar, de estar perto das pessoas. Então quando nós falamos, os espíritos falam tal coisa, é só nós nos colocarmos no papel deles. Como eu me comportaria se eu estivesse nessa relação?
Pegar, por exemplo, a Cindizinha ali no grupo espírita dela, deixa eu visitar a Cindizinha lá no Ceará, vou lá para a granja, participo da reunião, ainda deixo uma mensagem ali só para poder dar uma provocadinha no pessoal e depois eu vou embora cuidar da vida. Por que não? Quer dizer, a vontade de fazer, todos nós temos. Então tudo depende do quê? Das nossas intenções, do tipo de receptividade que nós temos. E assim a gente vai desenvolvendo a nossa vida no mundo espiritual. Então, tanto espíritos que são os trabalhadores, espíritos inferiores, como espíritos amigos, quer dizer, por que não? Pois é, já vou chegar, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá tudo bem com o som? Pois é, sou eu. Então fica fácil da gente não, eu estou só brincando com a Cindizinha, a mensagem que eu estou passando para ela. Quando eu chegar no centro dela, a primeira coisa que eu vou falar vai ser isso para ela saber que sou eu. Está tão acostumado a ouvir isso, né? Então a gente vê que é muito simples, né, perceber como os espíritos se relacionam conosco. Basta apenas ocuparmos esse mesmo papel. Então por isso aqui, como nós vimos, né, que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem, e os inferiores com os viciosos ou que trazem essa tendência. Simplesmente ali o apego resultante da semelhança de sensações. E aqui então, eu sempre gosto de pegar essa primeira questão de apresentação e ler o texto de Miramês aqui do nosso O Livro dos Espíritos comentado, né? Então vamos ver aqui o que ele traz para nós nessa mensagem intitulada Afeição. A afeição é filha da afinidade, forças compatíveis que se entrecruzam, vibrando na mesma faixa espiritual da vida. Esta é uma lei que mostra a justiça em todos os rumos da existência de todas as coisas, e certamente comandando a humanidade inteira. Até o nome tem uma vibração agradável, afeição. É de proveito comum que todos nós, encarnados e desencarnados, sustentemos as afeições, criando cada vez mais laços de amor com criaturas que têm ideias semelhantes às nossas. A analogia dos sentimentos levar-nos-á a conhecer a nós mesmos. As pessoas que se afeiçoam conosco, e nós com elas, nos mostram em profundidade o que somos realmente. Se estamos ligados a almas que gostam de contendas, certamente que a contenda tem algumas raízes dentro de nós. O nosso dever é procurar arrancar essas raízes que não condizem com a fraternidade em Jesus, para melhorarmos a nós mesmos e aos que nos cercam. Se os espíritos bons se afeiçoam aos homens da mesma índole, os espíritos maus se afeiçoam às criaturas com as mesmas tendências. É novamente a lei de justiça se mostrando pela força da lei do amor. Entretanto, os espíritos superiores nunca nos deixam sem assistência espiritual. Eles sabem o de que precisamos e sempre nos assistem por misericórdia. Somente estão ligados pelo coração e se sentindo felizes com aqueles da mesma linha de ideias, mas não se esquecem da caridade para conosco. Muitos homens fazem o mesmo. Aos que eles se afeiçoam, estão ligados sem que haja barreiras, porém não deixam de assistir aos que sofrem, aos encarcerados, aos famintos de todas as espécies. Nesse aspecto, o maior exemplo é o de Jesus, que veio atender a toda a humanidade enferma. E ele disse que os sãos não precisam de médico, mas tinha seu colégio apostolar mais ligado a ele pelos fios dos sentimentos. Se queres conhecer-te a ti mesmo, olha os que estão ligados ao teu coração, que mais ou menos saberá quem és. Se com isso encontrares muitos defeitos a corrigir, não esmoreças. Põe as mãos ao trabalho e prossegue para a frente, que Deus está com quem trabalha e se esforça para melhorar. Se tu tens momentos de amor ao próximo, se a caridade te guia de quando em vez, e em outras ocasiões o mal passa a te guiar, também terás assistência da luz e das trevas. Ainda vacilas no que concerne ao equilíbrio espiritual, mas prossegue e procura ganhar mais tempo no bem, que ele passará a te ofertar mais conforto em mais horas do dia. Esses livros que estamos escrevendo, simples na sua linguagem, são escritos no momento em que os nossos sentimentos se ligam à luz, e a nossa boa vontade supre as nossas deficiências. Nós estamos, mesmo no mundo espiritual,
esforçando-nos para que o Cristo de Deus não fique invisível em nosso coração. Somos espíritos humanos e damos graças a Deus pelas oportunidades de trabalhar rente ao chão com os nossos irmãos da terra. Temos afeição por todos, pedindo a luz da vida para nos dar a mais vida para a luz que deveremos encontrar, a luz de Deus. Que Jesus nos abençoe sempre. Então, uma belíssima mensagem aqui trazida por Miramês, ilustrando para nós essa ideia. E uma passagem que eu gostei muito aqui, que me chamou a atenção, foi exatamente quando nós falamos sobre essa afeição que os espíritos têm, quando nós encontramos aqui, ele falava assim, deixa eu pegar aqui o trechinho, porém, não deixam de assistir aos que sofrem, aos encarcerados, aos famintos de todas as espécies. E aí nós vamos encontrar, então, situações no nosso cotidiano em que muitos espíritos que têm ali um comprometimento com o passado, que precisam viver provas e expiações que são muito dolorosas, mas espíritos que se colocam numa condição de resignação, de coragem, de perseverança, de humildade também, e aí então os espíritos se afeiçoam a eles. Então nós encontramos moradores de rua, crianças abandonadas, crianças órfãos, indivíduos que estão encarcerados por crimes que cometeram, mas que trazem no coração aquele sentimento de arrependimento. Esses espíritos todos atraem a afeição desses espíritos amigos. Assim como nós encontramos o oposto. Aqueles indivíduos que nas ruas cometem os seus crimes, aqueles que nos presídios se tornam mais criminosos do que já são, também encontrarão os seus afetos. Ou encontrarão as suas afinidades, né? Já que, como lembrou aqui Miramês, a palavra afeto ela tem um sabor muito suave, um sabor muito doce, para nós a colocarmos numa condição tão negativa. Então isso acontece o tempo todo. Nós mesmos aqui da sala tivemos um exemplo bastante claro disso, né? Que com frequência, né, nós recebemos a comunicação da nossa amiga Cecília, amiga espiritual, que se posicionou como uma mentora, uma orientadora dos nossos trabalhos. E aí então, quer dizer, de onde veio esse espírito? Por que o interesse em nosso trabalho? E aí então nós percebemos que pelo conteúdo, pelas nossas intenções, assim como acontece em tantos outros grupos espíritas ou grupos religiosos, né, que se juntam com o objetivo de se transformar em grupos de indivíduos que querem crescer espiritualmente, querem aprender, querem conhecer. E aí então os espíritos se aproximam para nos dar essa motivação, nos dar essa inspiração para continuarmos nesse mesmo caminho. Então isso acontece o tempo todo em todos os lugares. E mais uma vez, se nós queremos entender por que um espírito se aproxima de um determinado grupo, basta nós nos colocarmos no lugar deles. Imaginemos que nós estamos assim como espíritos desencarnados. Ou mesmo encarnados, não precisamos estar desencarnados não. Você está andando pela rua e você vê alguém ali próximo que passa por uma dificuldade, mas que você cria uma simpatia, que você vê que aquela pessoa, né, precisa de ajuda e ela quer melhorar, ela quer fazer alguma coisa, é muito natural que nós nos aproximemos e perguntemos: o que eu posso fazer para te ajudar? E aí então mostra o interesse e nós vamos então, peraí que eu vou te ajudar, vou tentar fazer alguma coisa, vou chamar alguém que possa te ajudar, vou tentar te ajudar a encontrar um caminho, alguma coisa do gênero. Esse tipo de aproximação que nós estabelecemos nada mais é do que uma afeição que nós temos pela pessoa. Muitas vezes uma simpatia gratuita que nós temos, que mostra o meu desejo de fazer e o desejo dela sincero de receber. E aí nós encontramos, né, nessa aproximação, aquele que precisa e aquele que pode oferecer, cria-se então uma afinidade. O Arnaldo colocou: eu li um livro, Construindo o Seu Próprio Destino, que um ladrão recebia afeto de um espírito e até o induzia a caminhos para se ver livre da polícia. Sim, é possível. Claro que sim, até porque esse espírito, esse indivíduo que é criminoso, ele pratica esse crime e o outro, que é um outro criminoso, vai tentar ajudá-lo da melhor forma. A mesma coisa, vamos nos colocar no lugar desse espírito, que por quem ele tem esse afeto, né, que olha, você percebe o ambiente, você percebe o lugar. Se eu puder dar sopradas no ouvido dele para poder mostrar qual é o melhor caminho para ele continuar fazendo esse crime, é claro que eu vou fazer. Vou mostrar para ele quem são as minhas vítimas, qual é a melhor forma de fazer isso. Eu poderia fazer isso agora como encarnado. Me tornar ali o mentor intelectual
daquele indivíduo e passar para ele todas as dicas, só que eu tenho os meus limites, porque eu vou passar para ele a inspiração e ele vai agir de acordo com a capacidade dele, né? Mas não temos crimes dos mais atrozes que acontecem na nossa sociedade com inspiração dos espíritos, que não apenas instigam para cometer aquele crime, mas também procuram ali alimentá-lo com novas ideias, com estratégias, tudo aquilo que é possível, para fazer com que ele seja bem sucedido naquele crime que ele está cometendo. Absolutamente natural. O crime fomélico tem várias nuances. O que é fomélico, Brás? Eu não conheço essa palavra. Traduza para mim, por favor. Que aí eu consigo comentar. Ah, sim, praticado por fome, sem dúvida, sem dúvida. Tem causas, nós temos ali a motivação que o indivíduo tem, a dificuldade que ele vivencia, as tendências que ele traz em si, as inspirações que ele recebe, enfim, temos ali muita coisa para poder analisar. Mas como nós colocamos aqui, se o espírito percebe que, embora ele cometa esse crime, ele gostaria de ter ali uma vida diferente, aí ele já mostra uma disposição de se melhorar. O André colocou nesse livro, é muito, muito interessante, né? Começa com uma cerimônia de sepultamento de um político corrupto. Vale a pena pelos ensinamentos e exemplos que dá. O livro ali em cima, Construindo o Seu Próprio Destino, legal, então. Esculpindo o Seu Próprio Destino, tá então, Arnaldo? Só dando uma corrigidinha no título que você passou para nós. Vamos lá então, continuando, que tem bastante coisa para a gente ver aqui. Questão 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Uma pergunta importante essa, porque a gente fica sempre olhando para aquela pessoa, se ela é uma pessoa boa ou se ela não é boa. Mas essa é a única motivação que os espíritos têm para se interessar por alguém? A resposta: a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso de uma lembrança, de paixões humanas. Então temos também essa situação. E até mais, nós podemos perceber que muitas vezes nós temos ali uma afeição que o espírito tem por uma questão intelectual. Vamos imaginar, por exemplo, um indivíduo que é um cientista, que tem ali uma linha de pesquisa que ele faz, que ele desenvolve. Vamos colocar no campo da biologia. Então ele está fazendo ali um trabalho de estudos, e um espírito então que tem uma tendência, um conhecimento sobre essa área e percebe a dedicação daquele espírito, vai inspirá-lo para poder fazer com que ele continue. Artistas, por exemplo, quantos artistas são inspirados por espíritos com quem eles não têm nenhuma relação anterior, mas ele se aproxima pela dedicação, muitas vezes pela habilidade, pelo talento que o espírito tem. Então você vê ali, olha, eu gostaria muito de me aproximar desse indivíduo, porque eu vejo nele exatamente o mesmo amor, a mesma paixão que ele sentia anteriormente. Porque aqui, quando a resposta que os espíritos trazem, dizendo para nós assim, né, que podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Vamos colocar essas paixões humanas não apenas como algo negativo, mas um indivíduo que é apaixonado pela arte, ou apaixonado pela ciência, apaixonado por uma atividade que ele desenvolve, ele vai encontrar as afinidades. Temos ali, por exemplo, vamos pegar um juiz de direito. E esse juiz, então, trabalha com direito civil, procura ali fazer com que a vida das pessoas seja mais justa, uma vida mais equilibrada, que ele é muito dedicado, muito atencioso, e aí então tem um espírito, ou temos um grupo de espíritos, que vê nesse indivíduo, né, alguém que realmente deseja fazer a justiça aqui na nossa sociedade, estabelece uma relação afetiva. Mesmo que eles não se conheçam, mas o espírito vê naquele indivíduo o potencial para poder expressar realmente, né, os seus desejos e fazer com que valha principalmente a lei de Deus, porque ele faz aquele trabalho justo, mas o contrário também. É a mesma coisa. Então nós encontramos em todos os lugares, em todas as situações. Primeiro nós começamos com as afinidades, depois começamos com as afeições. Afinidade é porque existe alguma coisa em comum. A afeição é uma atenção especial que ele devota àquele indivíduo ou àqueles indivíduos.
A Angelina colocou em cima para nós. Aconteceu algo interessante ontem. Estava em casa, senti um odor de carne em estado de decomposição. À noite foi ao estudo e chegando no local senti o odor e a presença. No final da reunião, indaguei se alguém estava sentindo algo diferente. Então uma colega confirmou que havia um espírito recém-desencarnado. Oramos em conjunto e foi encaminhado. Olha que bacana, né, Angelina? Então, por incrível que pareça também, nós temos muitos espíritos que vão encaminhando essas entidades para junto de nós, porque sabem que nós vamos ajudá-la de alguma forma. Então, quer dizer, se aproximou de você, você foi até o centro espírita, esse espírito foi com você, chegando lá acabou sendo ajudado. Essa é a hipótese que a gente levanta, né? Mas realmente acontece isso. Então, quantas vezes, né, pelo simples fato de nós sermos espíritas, nós somos então, ali temos tantos espíritos que se aproximam de nós, pelo trabalho que nós fazemos, pelo desejo que nós temos de realizar algo positivo. São afinidades. Olha como é muito mais comum do que a gente imagina, né? O Brás colocou: uma vez li tantos livros que lembrava os temas, mas não os nomes do livro. Aconteceu quando li os 17 livros ditados por Luiz Sérgio. Né? Eu também, Brás, né? Lembrando ali que o Arnaldo colocou, né? Eu também já passei por isso, né? Eu começo assim a contar uma história que acontece num período medieval, onde tem castelos, aquela coisa toda, de repente estou no meio de uma caravela, de repente aparecem escravos, aí eu vou juntando um monte de trechos diferentes, fica uma história meio Frankenstein, né? Com tantos e tantos temas diferentes, porque eu confundo tudo, né? Mas vamos lá. Continuando aqui para nós então, que percebemos então que não é apenas aqui uma relação moral, exclusivamente moral, que existe entre os indivíduos. Então também tem essa parte de paixões humanas, que já é alguma tendência ainda muito mais materializada nossa, né? Temos ali também a parte intelectual, temos a nossa parte de sensibilidade, enfim. Basta apenas que o espírito se interesse de uma forma especial por nós, que se estabelece então uma relação de afeição. 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Então, tanto pelos nossos infortúnios como pela nossa prosperidade, ou seja, né, pelas nossas dificuldades ou pelas nossas conquistas. Os espíritos bons fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Então, no caso desses espíritos que têm afeição por nós, principalmente esses espíritos que tenham um sentimento nobre por nós, eles nos acompanham em situações diversas do nosso dia a dia. Então vamos pegar uma situação em que nós somos mentores de outros espíritos encarnados. Aí nós acompanhamos então com uma atenção especial o que ele faz no seu estudo, o que ele faz no seu trabalho, como são as suas relações, quais são as suas escolhas. E aí então o espírito fica muito feliz quando vê que nós estamos no caminho certo, quando vê que nós estamos nos esforçando para fazer aquilo que é positivo para nós e para aqueles que estão próximos a nós. Mas de repente no meio do caminho nós damos uma vacilada, damos uma fraquejada e fazemos uma escolha errada. E aí o espírito olha e lamenta: poxa, não faz isso vai te fazer mal. Mas percebe que nós temos ali no nosso coração uma tendência muito mais positiva do que negativa, mas ainda trazemos essas fraquezas. E aí os espíritos então, embora lamentem por essas nossas dificuldades, procuram sempre nos inspirar para que nós continuemos no caminho certo. Muitas vezes nós complicamos nós criamos complicações pelas escolhas que nós fazemos na nossa vida afetiva, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. De repente no meu trabalho surge uma oportunidade ali em que eu tenho aquela fraqueza, aquela tendência em fazer alguma coisa que é meio errado, porque eu achei que é interessante. E os espíritos então, como diz lá o texto de Paulo, né, que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, dessas testemunhas, nós temos aqueles que nos instigam a esses erros, assim como nós temos aqueles que tentam nos proteger desses erros, ou seja, nos proteger de nós mesmos. E aí, então, nós fazemos as escolhas.
situações que surgem, que muitas vezes fazem parte das nossas experiências, estão programadas no nosso caminho. E aí então os espíritos dizem assim, olha, vai chegar um momento difícil. Vai chegar aquela doença, vai chegar aquela dificuldade material, vai trazer aqui aquele conflito de relacionamento, mas ele vai ter que ser forte, porque esse é o momento de provação. E aí então nós vamos nos envolver naquela situação e vamos ver até onde nós conseguimos aguentar. De repente nós começamos a entrar naquele sentimento de desânimo, de revolta, e os espíritos dizem, seja forte, isso é necessário para você. Bom dia, dona Miriam. Então por isso que os espíritos ficam felizes e lamentam por nós quando percebem que nós estamos nos desviando daquele caminho que é necessário muitas vezes quando nós temos que enfrentar, inclusive, dificuldades para o nosso crescimento. Agora, se nós temos espíritos que têm ali um sentimento oposto, quanto melhor, pior. Aliás, quanto pior, melhor, né? Então, se está dando tudo certo, o espírito tenta fazer com que dê errado. Se está dando errado, ele procura incentivar para que as coisas continuem erradas. Mas isso é porque o espírito ainda tem essa visão ainda limitada, essa visão ainda inferior, esse sentimento egoísta dentro de si. Por isso, então, esses infortúnios e essas prosperidades dependem muito do que o espírito sente por nós e das tendências que nós apresentamos. Arnaldo lembrou, deixa eu ver aqui só o braço, tive um problema em meu relacionamento uma vez que quase me lasquei, né? Pois é, nesse caso nós temos ali aquele espírito que tem afinidade por você, que tem afeto por você, Brás, de que forma que ele se posiciona nisso? É o que nós vemos. Basta nós nos colocarmos na posição desses espíritos que nós sentiremos exatamente o que eles sentem. Aquelas pessoas que nós gostamos, mas que passam por dificuldades, a gente fica com o coração apertado, querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa, nem sempre é possível. Mas de repente começa a dar tudo certo, porque aquele amigo que estava desempregado conseguiu um emprego, aquela pessoa que estava com problema no relacionamento deu tudo certo, o outro que estava doente conseguiu recuperar a saúde, a gente sente aquela satisfação, aquela alegria pela conquista do outro. Ou seja, a felicidade do outro traz a felicidade para nós. Assim os espíritos se comportam também. Arnaldo lembrou, né, eu acredito que com o conhecimento espírita temos tido mais provas para aprendizado do que grandes dores. Sem dúvida, Arnaldo, sem dúvida. A gente começa a fazer uma interpretação diferente, até porque a gente percebe que as escolhas que nós fazemos devem ser escolhas condizentes com o nosso crescimento, porque nós desejamos isso. Então nós percebemos que as dificuldades que vão surgindo fazem parte de uma programação de crescimento. E os problemas que nós mesmos criamos pelas nossas fraquezas, eles tendem a diminuir porque nós começamos a ficar mais disciplinados. Nós ficamos mais fortalecidos, mais equilibrados, mais resignados. Então a gente começa a fugir dos problemas assim banais que nós criamos. Porque Kardec mesmo lembra, né, lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele fala das provas, fala das aflições que nós vivemos, as aflições atuais e as anteriores. As anteriores são consequências, temos que lidar com ela para o nosso crescimento. As atuais são problemas que nós criamos. E aí os espíritos podem dizer para nós assim, você não se cansa de criar problema para você mesmo? Você não precisava passar por isso. Você arruma confusão dentro de casa, você arruma confusão no seu trabalho, você cria um problema para a sua saúde, e você não precisa passar por isso. E aí então, com esse conhecimento doutrinário que nós temos, fazendo aí o entendimento de que nós somos espíritos imortais, que nós estamos encarnados fazendo um grande trabalho de desenvolvimento moral, a gente para de criar situação. Porque a gente olha para o problema e fala assim, peraí, eu não vou por esse caminho. Porque eu sei que eu vou arrumar problema e eu vou criar uma situação negativa para mim e para os outros. Então deixa eu frear um pouco as minhas tendências. Agora, aquilo que surge para nós com dificuldade, nós rapidamente já entendemos isso como parte de uma experiência necessária para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. Então é o que a doutrina espírita faz. Ela não nos mostra apenas a respeito do passado e do futuro. Ela mostra para nós a nossa realidade hoje. Nesse nosso momento. E então nós ficamos muito mais ponderados, equilibrados. Se nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio para criar problemas para nós, nós sabemos exatamente quais são as consequências. Causa e efeito. Então, se eu sei que a minha causa é negativa e que eu vou ter um efeito negativo, para que eu vou fazer isso? É essa lucidez que a doutrina espírita nos passa, né?
A Cindizinha colocou, né? Confesso que no último mês eu estou me segurando. Não é fácil resistir aos nossos impulsos, mas a gente acaba vendo que é necessário. Já levei bronca de Emmanuel através do livro Caminho, Verdade e Vida, o que está me ajudando a segurar a onda na maioria das vezes, né? É aquilo que a gente vê, Cindizinha, nós estamos vivendo agora num contexto, né, nesse último mês que a gente fala, é por causa dessa grande agitação que nós estamos vendo no nosso país, com relação a conflitos ideológicos, conflitos religiosos, conflitos sociais. Então tudo isso está mexendo muito com a cabeça das pessoas, e muitas vezes nós vemos assim pessoas que têm o conhecimento, pessoas que poderiam se comportar de um modo diferente, mas dão vazão a essa tendência negativa. E aí então nós olhamos e perguntamos como é que uma pessoa pode se comportar desse jeito sabendo que ela sabe. Mas é exatamente, né? Saber na teoria é uma coisa, porque são 3 fases que a gente tem que lembrar, né? Primeiro, 2 fases que a gente pode colocar de um modo mais simplificado. O primeiro é você ter contato com a mensagem, é você conhecer os valores, você conhecer a filosofia. O segundo é você vivê-la. E essa vivência é muito mais fácil assim, de 100% de conhecimento que você tem, ou 100% do conhecimento que você tem, ela consegue aplicar 10%, é o que ela pode fazer agora. Mas esses 10%, se eles forem bem aplicados, já é para ela tem um grande significado. Mas nessa fase em que os ânimos estão exaltados, em que os nossos valores se encontram um pouco ali perturbados, é natural que nós demos vazão. Imaginemos, né, em época de campeonatos esportivos, nós vemos as pessoas perderem ali a noção das coisas. Imaginemos num campo político, filosófico, ideológico, que instiga em nós muito mais paixões. Então é sempre aquela história, né? Política, religião e futebol são 3 coisas que não se discutem. Não tenhamos dúvida disso. Porque as pessoas realmente, quando lidam com essas paixões que agem dessa forma tão intensa sobre nós, nós perdemos o equilíbrio diante dessas situações. Não tenhamos dúvida disso. Deixa eu ver aqui, a Andrea colocou em cima, né? E o pior é que facilmente reconhecemos, quando refletimos e entendemos, né? Passamos a mudar o comportamento. E quando não passamos, Andrea, a gente aprende com a experiência, né? Então, assim, como diz aquela passagem que eu gosto tanto, que eu passo para vocês, né? Que tem pessoas que só aprendem errando, são os ingênuos. Tem aquelas pessoas que não aprendem nem errando, são os arrogantes. E tem aqueles que aprendem com os erros dos outros, são os sábios. Então nós temos aqueles teimosos ainda que, às vezes, a fraqueza é muito maior do que a vontade de acertar. Por exemplo, né, basta a gente pegar alguém que vivencia o alcoolismo. Ele sabe que aquilo faz mal para ele. Ele sabe que aquilo afeta a família, afeta a sua vida social, afeta a sua vida, o seu psiquismo. Há aqueles, inclusive, que têm consciência da sua vida espiritual, mas ele não consegue resistir. Ele luta, de repente surge uma circunstância que ele cede, e depois então ele volta a beber, e depois se torna aquele depressivo, aquele indivíduo culpado. É mais forte do que ele. São aqueles indivíduos que começam agora a trilhar esse caminho de crescimento, mas ele traz uma bagagem de erros, uma bagagem de desvios muito grande ainda, e vai demorar muito para que ele possa se transformar. Então é preciso paciência. Agora, nós temos as nossas virtudes, mas também temos as nossas fraquezas. Até chocolate faz isso, você imagina. Churros, coitado da Miriam. A Miriam resiste ali aos churros, mas ela cede, não tem jeito. Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, né, quando uma nação perde a razão, sempre cai na escuridão, sempre, Brás. E depois a reconstrução é muito difícil, né? A Miriam colocou, a crise desperta o que temos de mais frágil, né? E também mostra para nós aquilo que precisa ser trabalhado se nós temos esses olhos de ver. Arnaldo colocou, né, 10% está dentro da proposta de Jesus, né, dos 10 leprosos curados, somente um voltou para agradecer. Então 10% está bom demais, né? Pois é, aí a Miriam, o que ela faz? Ela fica me tentando depois, né? Ela pega os churros dela, dá metade para mim e pronto, ela me leva junto com ela.
Às vezes um grande problema coletivo é providencial. É aquela história, né, Brás? Para você fazer com que uma construção seja bem levantada, é primeiro que você precisa primeiro que você chacoalhe aquela antiga, né? Então muitas vezes tem que abalar o alicerce para poder colocar as coisas no lugar. Então esse momento que a gente está vivendo é um momento de ajustes. E para fazer com que esses ajustes sejam bem realizados, é necessário dar uma chacoalhada nas bases. E nós estamos passando por essa chacoalhada. A pergunta é, como é que nós vamos então resistir a isso? Tico Teco lembrou, né? Se a política continuar assim por aqui, para dizer que é espírita, tem que ter coragem, né? Sim, sim. Porque, olha, não é fácil a gente resistir a essas nossas tentações. É demais para nós. Vamos lá, pessoal, mais uma questão aqui. Questão 487, é a última, penúltima desse capítulo. Vamos lá. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? A resposta para nós já é meio óbvia, né? Mas vamos lá. O vosso egoísmo e a vossa dureza de coração. É disso que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Ou seja, os espíritos então, quando eles riem, obviamente ele quis dizer assim que eles veem a nossa infantilidade, a nossa imaturidade, quando nós sofremos por coisas tão simples, tão banais. De percebemos, por exemplo, como foi colocado nesse tempo, nesse momento, né, pelo que a Cindizinha colocou, nesse tempo de debates políticos e ideológicos, nós sentimos raiva, nós sofremos, nós choramos. Os espíritos põem a mão na cabeça e falam, meu Deus, como é que ele pode sofrer por causa disso? Agora, tem situações que chegam para nós, que são dolorosas, que eles param então com aquele risinho, né? Com aquela de colocar a mão na cabeça e ver a nossa imaturidade, e nos observam para dizer assim, vamos ver como ele vai superar essa dificuldade agora, que é realmente uma dificuldade real. É uma luta real que ele vai ter que travar. Não é uma luta que ele cria, um probleminha que ele cria por si mesmo. O outro que sofre, é porque meu namorado foi embora. Né? O outro que sofre, é porque meu celular quebrou. Aí depois vê do lado ali alguém que acaba de perder o emprego. E aí então os espíritos olham com seriedade e dizem assim, vamos ver como ele resiste a essa dificuldade e qual vai ser exatamente a intensidade da sua perseverança para superar essa dificuldade. Não pelo namorado que foi embora, mas pelo indivíduo que perdeu o emprego e precisa sustentar a família. Por aquele que passa por uma doença séria e que ele precisa se restabelecer. Por aquele que passa por um conflito dentro de uma relação que é um ajuste necessário para aqueles espíritos comprometidos com o passado. E não situações que nós criamos aí o tempo todo. Essas banalidades que nós vivemos aqui no nosso cotidiano, banalidades que são criadas exatamente pelas nossas paixões. Então, por isso, o que mais aflige os espíritos são exatamente o nosso egoísmo e a dureza do nosso coração. Porque daí tudo deriva os problemas que nós mesmos criamos. Que são, na verdade, males imaginários. Porque eles não precisavam existir. Kardec comenta, um comentário longo, inclusive, vamos lá. Longo não, né? Um pouquinho mais extenso do que normal. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de conduzir a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos. Os espíritos pouco se importam com os infortúnios que só afetam nossas ideias mundanas, como fazemos com as aflições pueris da infância. O espírito que vê nas aflições da vida o meio de adiantamento, para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, mas vendo as coisas por um ponto de vista mais justo, aprecia-os de maneira diversa, enquanto os bons reerguem a nossa coragem no interesse do nosso futuro e os outros tentando comprometer-nos nos incitam ao desespero. Né? Então temos os dois casos que nós temos ali.
tanto no caso dos espíritos bons ou dos espíritos ainda inferiores, perturbados. E para finalizarmos aqui, questão 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatias por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espíritos, de acordo com o seu poder. Depois Kardec pergunta aqui na próxima questão: são eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Conservamos. Muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. Como qualquer relação que nós estamos vendo agora, né? Porque quando nós falamos nas relações sociais, nós temos ali desde aqueles que se afinizam e se aproximam de nós e dividem conosco as experiências do nosso dia a dia, como temos aqueles que vão seguir caminhos diferentes. Então, muitas vezes, um amigo, um familiar que desencarnou, que acaba não tendo mais aquela proximidade, ou mesmo sendo lembrado por nós, e nem sempre também se lembram de nós. Lembram vagamente, porque tinham de alguma forma algum tipo de relação, mas essa lembrança não os mobiliza para qualquer tipo de interesse mais próximo. Então, o que é colocado para nós aqui nessa última questão é se os nossos familiares e amigos que nos precederam têm mais simpatia por nós. É claro, até porque essa simpatia foi estabelecida dentro das nossas relações, diferentemente das afinidades, como eu falei para vocês, de um espírito que se interessa por um músico. Ele é aquele músico, ele é talentoso, ou então ele é aquele trabalhador espírita, ou é aquele cientista, aquele indivíduo que vive aqui na nossa sociedade construindo algo positivo. Um espírito observa o seu interesse, observa o seu trabalho, a sua dedicação, se aproxima dele para ajudá-lo no seu desenvolvimento. Muito diferente quando um espírito que nós conhecemos, com quem nós convivemos, que mantém essa proximidade pelo amor que continua ainda no mundo espiritual. Então é muito natural que esses parentes e esses amigos fiquem mais próximos a nós e deem uma atenção especial, até porque eles estão trabalhando com quem eles já conhecem. Diferentemente daquele espírito que nos é estranho, embora alimente por nós uma simpatia, conhecendo ali os nossos pensamentos, as nossas tendências, mas essa afinidade não foi construída dentro de uma relação entre os dois. Pode ser uma relação, vamos dizer assim, de mão única. Eu não sei quem é o espírito, mas tem um espírito que se interessa por mim. Ok. Agora, eu conheço aquele espírito que conviveu comigo, que eu amei, que eu dividi ali situações das mais variadas, e ele então desencarnou e nós continuamos mantendo essa relação, embora não tenhamos a clareza, essa visão tão nítida de que esse espírito se encontra próximo. Daí então que no próximo item, que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, que é o item número 6, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então nós veremos aqui agora quem são esses espíritos que têm uma relação direta, não aquele que ocasionalmente se aproximou porque viu em nós alguém que tem um potencial de melhora. É alguém que tem de alguma forma uma relação próxima. Então nós vamos sair um pouco dessa afeição que os espíritos têm por aquilo que nós fazemos naquele momento da nossa existência e teremos agora uma relação mais prolongada por aqueles espíritos com quem nós temos uma relação mais prolongada, uma relação mais profunda, né? Então por isso o item número 6, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, mais uma vez, como eu comentei no início lá do nosso estudo, nós temos na literatura espírita muitos exemplos desse tipo de relação. Tanto essa relação mais próxima, com mais afinidade, como também essa relação de afeição. Em que chega um espírito e diz assim, olha, eu fiz uma prece naquele momento, e aí então eu percebo o indivíduo fazendo essa prece, me aproximo e vejo nele ali a necessidade realmente de ser ajudado. Vou me dedicar à ajuda para ele. Quer dizer, eu não conheço, mas conheço ali a sua tendência, conheço os seus valores, percebo nele, nas vibrações que ele irradia, alguém que traz uma sinceridade no coração. Claro que eu vou me dedicar a ele.
Mais uma vez, eu tenho a tendência a fazer o bem e aquele indivíduo necessita de um auxílio. Ou seja, estabelece-se ali uma conexão entre os dois naquele momento. André colocou, né, esse é especial para mim, né? São mais de 35 questões para refletirmos, né? Vamos ver aqui o que nós temos para estudarmos, né? Deixa eu ver aqui. Haja assunto, hein? Nós vamos ficar um bom tempo aqui tratando desse tema, né? Mas certamente vale muito a pena, porque o que é necessário para nós, por que Kardec, então, mais uma vez, coloca esse tema? Exatamente para mostrar para as pessoas que se aproximavam da doutrina espírita, mostrar de que forma que se estabelece essa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, saindo daquela barreira dogmática que separava mundo dos vivos e mundo dos mortos. Onde, infelizmente, né, na interpretação de muitas dessas escolas, somente o mal pode se aproximar de nós. Os demônios vêm fazer parte da nossa vida, nos atormentando o tempo todo. E os bons espíritos, os nossos familiares, os nossos amigos que nos antecederam, esses são proibidos de chegarem perto de nós. Então a doutrina espírita vem trazendo um esclarecimento, modificando completamente essa visão. Mostrando, né, de uma, vamos dizer assim, usando uma expressão mais apropriada, humanizando o mundo espiritual. E essa humanização mostra exatamente que as pessoas continuam vivas, sentindo, pensando, lembrando, sofrendo, desejando, exatamente como nós. E dentro dessa proximidade entre essas duas dimensões, porque nós não falamos lá do mundo espiritual e aqui do mundo físico. Todos nós estamos aqui envolvidos nesse mesmo ambiente espiritual. A nossa condição é encarnado, mas o mundo espiritual nos envolve e jamais deixará de nos envolver. Então estaremos sempre conectados uns com os outros. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Então, mais uma vez, próximo encontro, Anjos da Guarda.